Olá pessoal, hoje nós vamos ter umas pequenas informações sobre as nossas formas de pensamento e quando nós nos demos conta que o nosso pensamento, nossa maneira de pensar é o que coloca nós dentro de situações que muitas mais, às vezes não tem o retorno. A nossa mente ela é formada pelo ego, né? E a mente é o eu, né? E quando essas formas de pensamento tiverem um descontrole sobre o nosso automatismo não consciente, quem toma conta é o ego, deixando que as formas mais variadas de nossos pensamentos venham de qualquer jeito nos envolvendo e baixando a nossa vibração, que é negacionista, através de mal-estar, de processos obsessivos e auto-obsessivos, movidos e imbuídos por emoções negativas, sem esperança, raiva, tristeza, melancolia, rancor e assim por diante. Quando nós percebemos que dentro dessas situações, essas emoções, elas baixam o nosso padrão vibratório, às vezes já é tarde. Porém, devemos levar sempre em conta que existem 3 tipos de encarnados. Primeiro está no mais avançado, o segundo é uma massa muito grande que está muito perdida e alienada através de vícios e tantas outras maneiras de atuar. A terceira é o pessoal que age simplesmente por desejo de fazer mal e de fazer o mal. É um grupo menor, mas é um grupo que faz muito barulho e um grupo que, lamentavelmente, quando afeta uma pessoa pela forma de pensar ou palavras jogadas ao vento, essas energias elas chegam de uma forma vibracional muito baixa, de muito baixo escalão. Uma outra questão muito importante, deixando de não levar em conta, mas estar sempre atento, é que muitas vezes existem várias maneiras que nós somos convidados a acordar e abrir a nossa consciência. Porém, o ser humano ele é muito subjugado, ele é muito de julgar, ele reclama, ele se autodestrói, se boicota, é desconfiado, e tudo isso cria forma de pensamento. O tempo inteiro demonstra que forças eletromagnéticas são criadas por nós. A nossa maneira de atuar e de pensar atrai tudo. E essa mania que a gente tem de pensar e de atrair tudo negativo, a gente dá um acesso muito grande para que as nossas personalidades múltiplas, elas venham a atuar. Por que se dá esse fato? E com isso, nós damos um acesso muito grande para que várias formas de pensamento, através das nossas personalidades múltiplas, venham se manifestar na nossa vida cotidiana, causando os mais diferentes distúrbios e acessos de mentes que se auto-obsediam, auto-boicotam e também vêm se desestabilizar, causando as famosas doenças psicossomáticas. Dentro do grupo dos encarnados que estão mais avançados, são aqueles que têm uma expansão de consciência, ou estudam, ou procuram, de uma maneira ou de outra, controlar suas emoções. São pessoas que já têm um conhecimento mais avançado relacionado com a espiritualidade, ou estão procurando, né, uma maneira de uma vida mais saudável, com menos sentimentos negativos, autodestrutivos. São pessoas mais equilibradas, mais calmas, mais dóceis, né? A segunda é uma massa perdida e alienada, ou são pessoas que vão tipo onda, né? São pessoas que lutam com seus vícios, mas não conseguem sair. São pessoas com tendências, algumas tendências
negativas que estão lutando para vencer, mas sozinhos parece que não conseguem. Então são pessoas que têm seus vícios e não conseguem entender que esses vícios se está fazendo mal. São pessoas que alimentam a tristeza, a raiva e tantas outras situações e não se dão conta que estão sendo os maiores prejudicados. A terceira é aquele pessoal que vibra mal, faz o mal pelo simples prazer de fazer, vive se comprazendo com a infelicidade do outro e ainda são aquele tipo de pessoa que se você morrer, coloca uma pá de cal ainda são capazes de fazer uma festa. O que devemos sempre levar em conta é que o nosso pensamento, nós damos força para o bem ou para o mal. E a maioria das vezes nós intensificamos nossos pensamentos e para ficarmos doentes para poder sermos cuidados e amados, que isso aí demonstra uma carência muito grande. Os nossos vícios físicos e os nossos vícios morais, junto com os programas emocionais que nós trouxemos de outras vidas passadas, desamparo, injustiças que geraram programas automáticos, eles são acionados, né, por situações semelhantes, ou seja, nós ficamos doentes sem ninguém, sem emprego, sem amparo, porque nós alimentamos isso. O vitimismo que nós utilizamos também, ele é um grande potencial para nossas doenças. Os nossos vícios neuroquímicos, que são baseados por químicas, como cortisoide, adrenalinas, que nós também acionamos através da ira e da raiva, da depressão e da ansiedade, da droga e do sexo, a glutonia, a maledicência, assim como todas as outras situações que são atraídas por nós, com os cenários de pessoas e situações que sempre se repetem com pensamentos obsessivos, auto-obsessivos. Em alguns casos, para nos sentir assim a questão de que nós estamos vivos, algumas pessoas precisam de estímulos severos de adrenalina, né? Para poder dar esse sentido para a vida. Como se a gente fosse algum autista que precisa balançar os braços para perceber que existe um corpo, né? A nossa evolução e a abertura de nossa consciência somente vai conseguir evoluir aquele ser que quando quer para si, né? E não quer fazer algo errado para os outros. Se não for algo efetuado para o todo, olhando mais um todo como que somos todos um e um por todos e todos por um, esse tipo de pessoa tem uma tendência muito grande a se autocurar e que não precisam de estímulos para viver. Fora aquele que só olha para o seu próprio umbigo e precisa de estímulo para viver. Aquele que tem fé em Deus e algo superior, ele cria formas de pensamento poderosa, que entende que tudo vai passar e que amanhã será bem melhor que o hoje. Tem esperança no amanhã porque tem fé. Tem um bom humor que vai ser utilizado para blindar a consciência, para evitar pensamentos negativos com esperanças no futuro melhor. É esse tipo de pessoa que muitas vezes vê só o lado bom das coisas, mesmo que haja alguma situação negativa, consegue tirar proveito daquela situação, fazendo com que aquela situação negativa seja uma alavanca para ele sair para frente. Sim, não ao contrário daquele tipo de pessoa que vive num vitimismo do coitadinho, do pobrezinho, que não consegue encontrar uma solução, que tem que viver de um vício dos neuroquímicos para poder se sentir melhor. Assim como os outros tipos de vícios, de tipos de drogas que existem, cigarro, bebida e coisas assim, para poder sair, fugir da realidade que se apresenta pela forma de pensamentos que ele atraiu para ele mesmo. Então, tudo isso é para ser pensado, porque nós somos responsáveis pelo que nós co-criamos. A nossa mente tem um poder muito grande e a nossa mente, ela cria das mais variadas formas de pensamento. E tudo isso, muitas vezes, é atraído para o nosso corpo espiritual, que só em questões muito
graves que a gente vai se dar conta que a gente adoeceu a nossa matéria. A raiva, ela adoece o coração. A ira, a raiva, ela adoece o nosso coração. O nosso chakra cardíaco, ele fica doente, terminando anomalias no nosso coração. Então, existe toda uma forma de pensamento, de vibração energética dos nossos vícios físicos e da nossa questão moral, de uma reforma íntima que a gente precisa trazer para nós a realidade de hoje, não importando o que vivemos em vidas passadas. Porque Deus nos deu para nós uma possibilidade muito grande de reencarnar e nos dar a negação das vidas passadas, porque senão a gente fica decepcionado conosco mesmo. Essa consciência que nós temos aqui agora na nossa evolução, demos uma abertura de consciência, somente vamos conseguir evoluir quando a gente quer mesmo evoluir. E está dentro daquela lei, não fazer ao próximo que não gostaria que fosse feito para você. E é desse jeito que a gente consegue se libertar de coisas negativas. É necessário também entender que nós temos que nos dar conta que quando somos viciados em químicos, né, os nossos neurônios, eles parecem que não funcionam por conta própria porque nós não conseguimos desapegar disso. E para isso existem clínicas de tratamento, existem tratamentos nas casas espiritualistas, existe a maioria das vezes, as grandes dificuldades que certas pessoas têm de conviver com outras pessoas, isso explica que a pessoa está vivendo um dilema interno, com um cenário, com uma situação que sempre se repete, e ele não consegue sair adiante, e é preciso para que haja um sentido melhor para a sua vida, de estímulos severos de adrenalina. Então é muito perigoso a pessoa pensar que está tudo bem, que hoje é apenas um remédio e amanhã não se dá conta de que está precisando de ajuda, né? É necessário procurar uma ajuda, é necessário procurar um esclarecimento, tá? Para que a pessoa possa vir a mudar também uma forma de pensamento, né, que faz com que a pessoa vive presa a esse mundo interno que só vai levar a uma situação que na maioria das vezes não tem volta. Então é necessário que a pessoa entenda e compreenda que olhar para frente, procurar ajuda, tá? Para expandir a sua consciência, tá? A evolução, olhar para o seu umbigo, mas olhar com mais carinho para você, porque o mundo gira ao seu redor. E a maioria das vezes, mudando o foco, o que a gente coloca no nosso caminho, e procurar de alguma maneira ou de outra ajudar o nosso próximo, faz com que a gente se sinta melhor, porque a maioria das vezes os problemas que a gente alimenta, que a gente atrai pelas ondas mentais e pelas nossas ilusões, perante aquele que está vivendo uma relação mesmo dentro de um contexto onde a miséria, a fome, a doença não são encontradas maneiras de sair dessa situação, o nosso problema parece tão pequeno, tão ínfimo perante aquele outro que a gente entende que não tem uma maneira de ver a vida de uma outra forma, porque as condições de vida não são favoráveis. E tudo isso é necessário que a gente se dê a oportunidade de ser feliz e que a gente se dê uma oportunidade também de fazer o bem sem olhar a quem e sair desse nosso mundo, desse círculo vicioso de que a gente se sente desamparado, injustiçado, que situações que causam para nós semelhanças como ninguém está aí para você. Então é necessário abrir um pouquinho os nossos olhos e enxergar um pouquinho mais adiante e saber que nós estamos vivos e que tem pessoas que precisam de nós também. Tentar ver a vida de uma outra forma, vendo vídeos educativos, filmes que façam você rir, como comédias, alguma questão que você possa se interessar, estudar e procurar dar um sentido para a sua vida. E ver a vida
de uma forma criadora, de pensamentos positivos, recarrega a nossa vida cheia de energias boas. Povoando nossos pensamentos com muita positividade e com fé e com esperança no futuro, nos ajuda a enxergar que vale a pena viver e que a nossa vida ela é muito mais preciosa do que imaginamos. E se em nosso desencarne, as nossas formas de pensamento nos acompanham encarnações e encarnações, nos acompanham também fazendo parte de nós, de situações energéticas co-criadas pela nossa mente, né? E abrir a mão do passado para seguir em frente é necessário porque é libertador ter uma saída para nossa mente, arriscar a mudar o padrão vibratório. O nosso processo kármico, ele é muito, como vou dizer, ele é muito, abrange muitas coisas, porque por maior que seja o nosso adiantamento, o prazo não depende só de nós, é um contexto que depende de todas as pessoas, porque na maioria dos nossos karmas ele é todo coletivo. O nosso grupo kármico é coletivo. Numa família onde pais e mães e filhos e tios e avós têm pouca afinidade, isso já indica que o nosso processo kármico é com os outros também. E para mudar tudo isso é necessário que tenhamos o querer a mesma coisa. Que às vezes numa família de 3 irmãos, com certeza um parece estar sempre desvirtuado do caminho porque ele tem um outro processo kármico com essa família. Essa família precisa aprender com eles valores que eles não estão querendo enxergar, assim como essa pessoa que tem um processo kármico com o seu pai ou com a sua mãe, precisa também adquirir valores e aprender a valorizar o familiar que está ali agora, no presente momento com ele. E tudo isso está também criadas com as formas de pensamento de cada membro de família. E afeta os nossos filhos no dia a dia, afeta o cônjuge, o entorno, a energia do lar, na hora de dormir, de acordar. É necessário que tenhamos bom senso, inteligência, sabedoria, e deixar o passado para o passado e viver somente a vida presente, porque é isso que nós estamos precisando aqui nesse exato momento. Sair do passado, da nossa mente que está presa no passado, que está morto, enterrado, e arriscar que esse nosso eu aqui ou agora, nessa nossa melhor versão, que nós venhamos arriscar a mudar o padrão vibratório, a nossa questão moral, as coisas boas que você pode ter para você. Pensamento bom, está sempre em alta vibração. E se algum momento, alguma situação vier parecer desgastar com as vossas energias, que possamos escolher o momento, qual é a vibração que nós precisamos no momento e nos reconciliar conosco mesmo. O que nunca devemos de deixar de analisar é que as nossas formas condensadas de pensamento, elas trazem uma realidade que se manifesta nessa vida física nossa através de pensamentos e ações. E que todos os nossos desejos, as nossas manifestações, elas impactam de uma dimensão incrível. E muitas vezes nós criamos uma realidade que vivemos e nós somos e vivemos o que nós pensamos. Essa é a única certeza que a gente tem. As nossas crenças, os nossos valores, as nossas intenções, os nossos desejos, porque o nosso pensamento, ele cria. A criação de um objeto é uma cristalização de uma imagem que sai de nossa mente. Da mesma forma que o nosso pensamento é dominado pelas paixões, pelos vícios, os desejos e as vibrações, tudo isso, ele reverba no nosso corpo emocional. Ele vibra.
todo pensamento bem definido é uma radiação brilhante e ele tem forma flutuante. O pensamento ele flutua. A manifestação mais simples das nossas ações, ela tem uma atividade vibracional de ondas. As manifestações elas são das mais variadas formas, né? Então é necessário que a gente aprenda que a força do nosso poder, da corrente do pensamento, depende também um pouco da clareza, da precisão dos pensamentos que a gente tem. Pessoas negativas com pensamentos tristes, doentios, elas atraem para si doenças das mais variadas que vocês não imaginam. Desde que propicie os seus pensamentos com a vibração, ela atinge os mais desatentos, os que não oram, os que não vigiam, que não separam o trigo do joio, né? E também o que ajuda muito é assim, analisar o nosso caráter. Pessoas de índole boa atraem pensamentos bons e coisas boas, porque não tem tempo de pensar no mal. Pessoas que oram, meditam e pessoas que são esclarecidas com relação à espiritualidade, essas pessoas estão sempre separando o trigo do joio, tá? Nenhuma energia negativa vai chegar até você se você vibra no bem. Se você é devoto, não importa se é mais ou menos desperto ou não, se você tem ainda muito sentimento bom ou não, o que importa é que você tentar vibrar no bem e manter um pensamento positivo, isso aí já é de grande valia para você começar a analisar e escolher as suas formas de pensamento, porque você tem poder sobre o seu pensamento. Você só vai deixar de ter poder sobre o seu pensamento quando você estiver subjugado por uma força de uma energia negativa de um obsessor, e aí você vai ser o verdadeiro marionete da vida, né? Então é necessário que saibamos despertar dentro de nós sentimentos bons. Uma meditação, uma oração, uma vibração, um tratamento energético, um reiki, um passe anímico, um bom livro, uma música, um filme. Não é necessário viver 24 horas na positividade, porque somos imperfeitos, mas é que é necessário aprender a escolher os nossos pensamentos, porque o poder da força, das correntes do nosso pensamento, eles dependem muito da nossa clareza, do nosso esclarecimento, além da nossa nitidez de precisão do pensamento. O que é teu, o que não é teu pode descartar e jogar fora. Então, pessoal, passei para deixar claro para vocês isso, porque eu estou estudando, e achei muito conveniente que todos nós possamos enxergar que nós temos o poder de escolher como vibrar e o que vibrar, porque a gente só atrai o que a gente vibra, tá bom? Tchau, tudo de bom para vocês.